Oi gente, tudo bem? Apareci aqui no canal porque eu queria muito estar conversando com vocês, né? Tá falando com vocês sobre o transtorno bipolar. Porque muita gente tem curiosidade pra saber. Algumas pessoas, alguns seguidores do canal vieram me procurar querendo que eu esmiuçasse e contasse mais detalhes dos meus sintomas, o que eu sentia, como que foi descoberto, porque levou muito tempo pra ser descoberto. Anos aí de sofrimento, ora fazendo tratamento para ansiedade, ora fazendo tratamento para depressão, ora fazendo tratamento para os dois. Então foi muito difícil para estar chegando a um diagnóstico. Vou começar do início, né? Desde os 15 anos de idade eu tenho... Tá tudo dando errado nesse vídeo. É só eu pegar a câmera pra gravar que começa a dar tudo errado. Por isso que eu apareço pouco aqui no canal, eu acho. É o cachorro latindo, é o vizinho batendo coisa aqui do lado. Bom, vai assim mesmo, então vocês ignorem, tá? Ignorem as músicas de fundo. Vou tentar colocar uma musiquinha de fundo aqui mais agradável, pra não ficar o vizinho batendo e o cachorro latindo. Difícil até de me concentrar. Mas enfim, vou começar do início. Desde os meus 15 anos, foi a primeira vez que eu tive... Na verdade, nos meus 10, 11 anos, eu já tinha fases em que eu tinha dificuldade pra dormir, em que eu ficava agitada, em que eu ficava muito ansiosa. E a minha mãe me levou no médico pra fazer um tratamento contra a ansiedade, né? E foi diagnosticado que era TAG, que era transtorno de ansiedade generalizada. E eu comecei o tratamento com homeopatia. A homeopatia não... Confesso pra vocês que não funcionava muito pra mim. O remedinho, ele tinha gosto de cachaça, então eu acho que às vezes eu me sentia um pouco entorpecida, por isso que eu dormia. E eu tomava bastante daquelas gotinhas lá, se eu tomava pouco não funcionava. E isso com 10, 11 anos de idade. Já, eu acho que é muito cedo, mas enfim. Com 15 anos de idade que eu tive meu primeiro quadro depressivo, em que eu entrei numa depressão, que eu não queria sair do quarto, que eu só chorava, que eu não conseguia dormir, que eu passava noites em claro. E naquela época eu fiz um tratamento daí pra depressão. Então dali em diante... um tempo, às vezes passava 2, 3 anos que eu não tinha nada, mas de vez em quando ela sempre aparecia. Quem conhece a minha história, eu tive uma história bem triste assim, né, com relação ao luto. Eu perdi 2 filhos, eu acho que isso acabou agravando mais o quadro de lá pra cá, e isso que acabou me levando também ao diagnóstico, porque eu comecei a ter depressões mais severas, quadros depressivos mais severos e quadros de ansiedade mais severos também. Bom, vou explicar um pouquinho sobre o que é o transtorno bipolar, para que vocês possam entender o meu diagnóstico, como o médico conseguiu fechar o diagnóstico. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é bem difícil de ser dado, porque os quadros de mania, eles são muito confundidos com o TAG, com o transtorno de ansiedade, e os quadros de depressão são muito... Bom, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é assim, a pessoa, ela tá aqui normal. Às vezes pode acontecer que tem gente que fala, mas às vezes eu acordo meio triste, às vezes eu acordo meio alegre. Eu acho que eu sou bipolar, porque uma hora eu tô triste, outra hora eu tô alegre, uma hora eu tô rindo, outra hora eu tô chorando. É que isso é o normal. A pessoa na normalidade dela, tem dias que ela tá mais triste, tem dias que ela tá mais feliz, às vezes ela tá triste, às vezes ela tá feliz. Agora, no transtorno bipolar é diferente, porque os momentos da alegria, que na verdade nem é uma alegria, da mania e da depressão, é bem diferente, porque a depressão é a depressão mesmo, né? Assim, não é só a tristeza, é a irritabilidade, é o saco cheio de tudo, e não é só um dia, são vários dias, são semanas em que você acorda e todos os dias é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela tem às vezes até pensamentos suicidas, assim. Infelizmente são sintomas que a pessoa tem, algo que a pessoa não consegue controlar, que a pessoa sente aquilo, que a pessoa, por conta daquele sentimento, a pessoa pensa aquilo, porque é a serotonina que não tá indo pro cérebro, né? Nós temos hormônios que regulam os nossos estados de humor, e quando esses hormônios, eles não estão funcionando bem, a gente acaba sentindo isso, a gente acaba pensando coisas diferentes, a gente acaba sentindo. Então, na depressão, a serotonina não chega no cérebro, né? Não chega onde é pra chegar, e a gente não tem aquela sensação de bem-estar, não consegue ter a sensação de bem-estar. Às vezes até nas coisas que antes dava prazer de fazer,
quando a gente tá em quadro depressivo, não dá prazer de fazer. A gente não sente alegria em nada, não sente felicidade em nada, porque falta aquela serotonina no cérebro. E do outro lado, né, quando passa esse momento depressivo, que pode durar semanas, meses, que no meu caso durava meses, passa esse momento depressivo, vem um momento totalmente diferente, um momento de alegria, de prazer, que a impressão que dá é que a gente tá muito bem, só que essa alegria exagerada, esse bem-estar, né, exacerbado, prejudica as outras pessoas, prejudica as pessoas que estão no nosso redor, porque a gente fica muito agitada, a gente não dorme bem, a gente não dorme direito, isso faz com que a gente fique irritada, com que a gente às vezes brigue. O que acontecia comigo era algo assim era algo que me atrapalhava muito, que era muita irritação. Eu não sou uma pessoa que normalmente eu sou irritada, eu sou muito calma, até as pessoas olhando pra mim, falando comigo, às vezes falam, nossa, como tu é calminha, né, vocês me vendo aí no vídeo, nossa, tu é calminha, talvez vocês não conseguem me imaginar gritando, berrando, chutando o balde, né, chutando o pau da barraca, mas era isso que acontecia comigo quando eu tava nos sintomas de mania, né, da bipolaridade, que antes era confundida com transtorno de ansiedade, mas que depois o médico realmente viu que é do transtorno bipolar. Isso, eu ficava irritada demais, eu gritava, eu falava coisas que eu não queria falar, quando eu via já tinha saído pela minha boca e eram coisas pra machucar mesmo a pessoa, sabe? E bem triste porque eu magoava muita gente que tava ao meu redor, e na hora eu falava e depois eu ficava muito arrependida, eu sentia remorso, eu sentia muito pelo que eu tinha falado, assim, ficava muito arrependida. Eu pensava, meu Deus, por que que eu não conseguia controlar a minha língua? Era algo que eu não conseguia mesmo controlar, quando eu via eu já tinha falado. E isso era muito triste, eu ficava muito agitada, eu me sentia muito alegre, muito feliz, mas era algo que quando eu via eu já tava gritando, já tava batendo porta, já tava explodindo, o que eu tinha na mão eu jogava. E dá vergonha de falar, porque eu não sou assim, mas acontecia. Então esses eram os sintomas que aconteciam comigo, né, no transtorno bipolar. Talvez para outras pessoas seja diferente. E o tratamento para depressão e para ansiedade não estavam funcionando, eles funcionavam na hora e depois paravam de funcionar. Aí sim o médico conseguiu me dar um diagnóstico. Então o diagnóstico do transtorno bipolar realmente demora muito tempo, mas eu tinha isso desde que eu nasci. O médico me explicou que a pessoa ela já nasce com esse problema. A pessoa ela já tem um gene, é algo genético, assim, lá no gene da pessoa ela já tem aquele defeitinho, aquela tendência de ter aquilo. E começa a se manifestar ali na adolescência ou depois que a pessoa tem algum evento traumático na vida dela. Esse gene é igual como se fosse um câncer, alguma coisa do tipo. Ele eclode ali, né? Aí a pessoa começa a manifestar os sintomas da doença. Mas até vira o diagnóstico pode demorar anos para vir, porque ele é confundido com ansiedade, confundido com transtorno de ansiedade, confundido com depressão, confundido com essas outras doenças que são mais comuns, porque o transtorno bipolar ele não é tão comum. Então, quando a pessoa chega com alguns sintomas, o médico ele primeiro trata a ansiedade ou a depressão, porque é mais comum que a pessoa tenha essas doenças do que a pessoa tenha o transtorno bipolar. Então, é primeiro tratar dessas doenças. No meu caso, eu começava o tratamento, mas eu nunca também levei adiante. Na primeira melhora que eu tinha, eu abandonava os remédios, ou na verdade os remédios eles começavam a fazer efeito e depois eles paravam de fazer efeito. Por isso o tratamento demorou tanto. Então agora vai fazer 5 meses que o médico ele me deu, né, esse diagnóstico, e agora na última consulta ele confirmou, porque o medicamento que ele me deu, são reguladores de humor, eu tô tomando 2 tipos, eles fizeram efeito, né, começaram a fazer efeito e realmente eu melhorei bastante com eles. Eu fiquei com medo na última consulta, eu perguntei, doutor, será que eles vão continuar fazendo efeito mesmo? Porque antes eu começava tratamento,
ficava legal ali uns 2, 3, 4, 5, às vezes 6 meses bem, e de repente parecia que eu tava tomando água. O remédio não fazia mais efeito e eu entrava num transtorno de ansiedade ou numa depressão terrível, e o remédio parecia que era água, que não funcionava mais. Ele falou que não, que se tá funcionando, ele vai continuar funcionando agora. O regulador de humor é algo que quem tem transtorno bipolar vai ter que tomar pro resto da vida, não vai poder ficar sem. Eu tô recebendo o remédio certo pra doença certa, né? Antes eu recebi o remédio errado pra doença errada. Não era aquela doença e eu tava recebendo um tratamento que com certeza não ia funcionar, né? Parecia que tava funcionando no começo, mas não era o certo. E é uma doença assim muito triste, porque acaba fazendo não só a gente sofrer, mas quem tá junto com a gente sofre junto. Às vezes sofre até mais porque não entende, não sabe o que tá acontecendo. Às vezes escuta aquelas barbaridades que são ofensivas e fica magoado demais com aquilo. Às vezes, gente, é triste. Eu, assim, lado cristão, né? Eu, como cristã, no começo eu tinha um pouco de preconceito contra isso. Eu achava que era algum problema espiritual. Mas depois, orando muito, buscando muito de Deus, eu vi que realmente não é problema espiritual. É um problema físico, químico mesmo, do cérebro. Tanto que depois com o tratamento eu melhorei. Eu sou outra pessoa. Na verdade, não é que eu sou outra pessoa, eu sou a minha pessoa normal. Antes eu tava outra pessoa porque eu tava... era efeito de doença, né? O problema, tava doente. Agora não, agora eu tô uma pessoa normal. Outro sintoma, né? Que é também do transtorno bipolar e que me atrapalhava muito era a fixação de ideias. Eu tinha ideias fixas e eu não conseguia tirar aquilo da cabeça e eu só pensava naquilo e ficava só pesquisando. A última ideia fixa que eu tinha era que eu queria sair do país. Então eu estava, vocês nem sabiam, né? Nem sonhavam, mas na minha cabeça eu já estava morando fora já. Eu só pensava em sair do Brasil. Eu tava pesquisando cidades, entrava no Google Word e olhava e pesquisava, andava nas ruas da cidade, olhava a casa pra alugar, olhava como era dentro das casas. Então assim, eram ideias que me faziam perder o sono, que eu ficava às vezes noites que eu não conseguia dormir, que eu ia pro travesseiro dormir, e daí de repente aquilo ficava na minha cabeça. A impressão que eu tinha é que tinha 10 de mim falando ao mesmo tempo e começava a me dar, em cima daquela ideia, às vezes vinha várias ideias. Por exemplo, essa última que eu tinha de sair do país, aí eu ficava pensando, ai meu Deus, mas qual cidade? Daí eu era obrigada a levantar da cama pra pesquisar, pra ver em qual cidade que a gente ia. Eu já tinha escolhido Portugal. Já tinha visitado várias ruas de Portugal, tinha escolhido a cidade, já tava vendo as ruas, já tinha visto as casas que tinham lá pra alugar, já tava pensando como que a gente ia poder vender essa casa daqui, se era melhor vender ou alugar. Daí eu cheguei à conclusão que era melhor alugar aqui e daí alugar lá. E tava pensando na mudança, pensando em tudo isso, gente, pra vocês terem uma ideia. E essa foi apenas uma das ideias fixas que eu tinha, assim. Teve uma outra vez que era de jardim, assim, eu acho que foi a pior, assim, aqui eu tinha mais... Aqui eu fiquei mais energizada, mais cheia de energia e com mais animada, assim, pra fazer, que era a época que eu tava fazendo jardim aqui de casa. Eu passava noites pesquisando as árvores, pesquisando flores, pesquisando qual era a melhor disposição, e daí de manhã já acordava cedinho, já ia trabalhar, ou já à tarde já saía pra comprar flor, já saía pra comprar árvores, saía pra comprar um monte de coisa pra jardim. Eu tenho um monte de floreira ali, tudo parada, porque eu tinha feito o jardim lindo, tinha comprado um monte de flores e as flores começaram a morrer depois, porque eu não consegui continuar, né? Depois entrei numa depressão que eu não tinha mais vontade nem de cuidar das coisas que eu tinha ali, não dava continuidade, né, aos projetos e as coisas que eu começava com tanta empolgação, com tanta vontade de fazer e não dava continuidade. Teve uma época que eu era fotógrafa, que eu queria ser fotógrafa, eu fiz vários cursos online, vários mesmo, assim, fotógrafa de newborn, tava fazendo estágio de fotografia, tinha comprado, meu marido me deu de presente uma câmera top pra tirar fotos, já tava assim, fazendo ensaios fora, já tava fazendo ensaios de
gestante, newborn, gente. Maior loucura, eu ficava noites sem dormir programando a minha profissão de fotógrafa. Aí depois entrei numa fase depressiva e larguei tudo, vendi a câmera, não quis mais ser fotógrafa. Tô tentando lembrar, assim, de todas as fases que eu tive, mas foram várias durante alguns anos, assim. Cada ano era um projeto novo que eu iniciava com muita empolgação, noites sem dormir, e depois desistia. Eu não conseguia continuar, não tinha força, não tinha ânimo. Entrava numa fase depressiva que eu chutava o pau da barraca, chutava tudo, não aguentava mais, vontade de desistir da vida. Foi bem... É bem difícil, assim, a gente sofre, as pessoas que estão com a gente sofrem, e o fato do médico ter descoberto, né, esse problema, assim, foi a luz, foi o que me salvou, assim. Foi engraçado que quando eu fui começar esse meu último tratamento, eu tinha orado muito e tava pedindo a Deus, assim, porque eu já não aguentava mais começar tratamento e não melhorar, começar tratamento e logo depois entrar em outra crise, começar tratamento e logo o remédio parar de fazer efeito. Eu orei tanto, todas as vezes antes de iniciar a consulta, eu tinha entregado, antes eu sou cristã e eu sempre orei, né, pra Deus, entregava tudo, mas dessa vez foi diferente porque antes de iniciar a consulta eu orava pelo médico. Eu orava pelo médico para que ele me receitasse o remédio certo, para que ele descobrisse o que eu tinha, se realmente era depressão, o que estava acontecendo comigo e me desse o remédio certo. Eu sempre orava pelo médico, pelas mãos do médico, pela cabeça do médico. Antes de iniciar as consultas, agora o Thor tá querendo entrar no quarto. Antes de iniciar as consultas eu tava fazendo isso, eu tava sempre orando pelo médico. E logo ele descobriu, depois de anos, ele descobriu o que era. Depois de anos tratando, cheguei a trocar de médico algumas vezes. E com esse médico eu tava com ele desde o ano passado. Mas depois de muitos anos, assim, tratando vários tratamentos que não funcionaram, ele agora descobriu o que é, e eu tô muito, assim, feliz por poder ser uma pessoa normal, por saber que acreditar, né, que eu não vou mais entrar naquelas crises, apesar de eu saber que ainda pode acontecer alguma outra crise, mas não tão forte como as que eu tava tendo, eu acredito. Acredito que com o tratamento eu vou ser uma pessoa normal, vou ter uma vida boa, vou ter uma vida normal, não vou mais xingar ninguém aqui em casa, não vou mais quebrar nada. Meu Deus, quanta coisa eu falei que eu nunca na minha vida falaria no meu estado normal, assim. Coisas que nem passavam pela minha cabeça, assim, só passavam pela minha boca, assim, como se não tivesse filtro, como se não tivesse nada, assim, só vomitava. Eu vomitava palavras. Mas enfim, gente, eu vou terminando esse vídeo. Eu só tenho que... o que eu tenho pra falar, quem desconfia que esteja com isso, anota todos os seus sintomas num papel, leva tudo anotado no papel e tenta descrever pro médico tudo o que você tá sentindo e o que você tá pensando, porque o que você tá pensando também conta. Às vezes a gente acha que não, que é besteira da nossa cabeça, mas conta. Aquilo que a gente tá pensando, aquilo que passa pela nossa cabeça, conta muito pra estar ajudando o médico a chegar no diagnóstico. E sempre ore antes de iniciar a consulta. Além de anotar os sintomas, além de anotar o que está sentindo, faça uma oração, ora pelo médico, porque ele precisa dessa luz para poder te entender, para poder saber, porque é uma doença, gente, é algo físico, é algo químico, é algo que está acontecendo lá dentro do cérebro, mas que não tem nenhum exame que você consiga fazer para poder diagnosticar. Não é algo que você faz assim, um exame de sangue, vai lá ver, no exame de sangue, ela tem isso, então ela tem aquilo. Até existem exames de sangue para estar diagnosticando depressão, tá diagnosticando algumas doenças psicológicas. Sim, existe exame de sangue, que daí eles veem a baixa de hormônio, né? Mas não é toda doença que consegue ser diagnosticada através de um exame de sangue, assim. Os médicos, normalmente, eles diagnosticam pelo aquilo que você tá sentindo, aquilo que você tá pensando, aquilo
da forma que você tá agindo, mas para eles terem aquela luz tem que ser detalhado, você tem que escrever tudo. Então anota tudo no papelzinho, faz essa oração, ora, pede para Deus ajudar, para Deus iluminar o médico, vai dar tudo certo, né? O tratamento certo para a doença certa é a chave, é isso que vai fazer você melhorar. Então não desiste. Eu tô bem hoje porque eu não desisti. Tantas vezes que eu começava o tratamento e eu achava que eu ia ficar bem, eu achava que eu tava bem, eu achava que, meu, agora vai, agora eu tô bem, de repente tudo desandava e eu ficava ruim de novo, né? Quantas e quantas vezes. Aí toda vez que eu ia começar um tratamento, eu pensava, meu Deus, até quando que vai funcionar? E agora não, agora dessa vez, já vai fazer 5 meses que eu iniciei o tratamento e até agora nenhuma crise, até agora tá tudo certo, tá tudo normal, nem alegria, felicidade demais e empolgação demais e nem de menos. Apesar de que eu tô numa fase depressiva, assim, era pra eu estar numa fase depressiva, mas eu não estou depressiva demais, assim, não tô aquela coisa de que eu não consigo sair da cama. Eu tô conseguindo lidar bem com isso, né? É diferente, porque a gente tem as fases, mas a gente consegue lidar com elas. No caso, eu tô numa fase depressiva, mas eu tô conseguindo lidar com isso, né? Algo que eu não tô no meu melhor, né? Eu tô meio lenta, eu tô meio cansada, eu tô me sentindo cansada, todos os dias eu acordo cansada, mas eu não tô aquela coisa de não conseguir me levantar, de não conseguir fazer as coisas. A minha casa eu tô mantendo em ordem. Em outras épocas, a minha casa tava uma bagunça, tava tudo bagunçado, eu não tava conseguindo arrumar, não conseguia fazer as coisas, não sabia porquê. Quando eu via o dia já tinha acabado, eu não tinha conseguido fazer nada. Em outras épocas, na minha fase depressiva, eu não conseguia fazer nada, eu mal conseguia levantar da cama. E dessa vez não, mesmo eu estando nessa fase, né, que eu sei que eu que eu estou assim, que eu não estou no meu melhor, mas eu não tô deixando de fazer as coisas, eu tô conseguindo limpar a casa, eu tô conseguindo fazer as coisas, mesmo assim, eu tô cansada, eu tô desanimada, eu não tô bem, mas eu consigo evoluir, consigo caminhar, consigo, entendeu? O remédio, ele tá me ajudando nisso, tá me ajudando a me estabilizar. Talvez eu ainda passe pelas fases, né, depressiva e maníaca, mas de forma equilibrada, de forma que eu consiga equilibrar. De forma que eu sei, poxa, eu não tô no meu melhor, mas tô conseguindo andar, tô conseguindo evoluir, tô conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque antes o que acontecia era que eu não conseguia fazer aquilo que eu precisava fazer, eu não conseguia fazer às vezes nem o básico. Nas fases maníacas eu fazia mais do que eu precisava e mais ainda e igual uma louca. Conseguia fazer tanta coisa, gente. Eu nunca vi alguém fazer tanta coisa como eu conseguia fazer nessas fases. Parecia que o dia pra mim tinha 1000 horas. Eu conseguia dar geral na casa, limpar a casa inteirinha todos os dias e ainda conseguia me dedicar nos projetos que eu tinha, tipo 1001 projetos. Eu não sei como eu conseguia fazer tudo isso. Era tipo uma super mulher. Quase isso. E se não fosse, né, os sintomas ruins, que era de não dormir e de brigar com todo mundo, seria ótimo. Então, gente, é uma coisa muito louca que só Deus pra explicar por quê. E os médicos. Mas é mais ou menos isso que eu falei aí pra vocês, né? Se muda uma coisinha ou outra, mas tô contando pra vocês na minha visão como aconteceu comigo, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Desculpa se ficou muito longo, desculpa se eu não consegui explicar bem, se eu não consegui falar tudo. É que é muita coisa também pra tá lembrando, pra tá falando. Mas é isso, se você acha que tem esse problema, procura um médico. Ora bastante, tenta detalhar tudo que tá sentindo, tudo que tá pensando. É bom detalhar as épocas também, quanto tempo você fica no período depressivo e quanto tempo você fica, né, meio maluca. Isso tudo vai estar ajudando o médico a chegando no diagnóstico certo e vai estar te ajudando a receber um diagnóstico certo, tá recebendo o tratamento certo também. Porque o tratamento para depressão e para ansiedade é diferente do tratamento para o transtorno bipolar. Na depressão e na ansiedade você usa antidepressivos, ansiolíticos, e no tratamento do transtorno bipolar
não usa esses remédios. Eu tô usando o antidepressivo, né? Também junto, mas eu tô usando os reguladores de humor. E esses reguladores de humor que eu vou ter que estar usando pro resto da vida. O médico me explicou que eu não posso ficar sem tomar, eu vou ter que tomar pra sempre. Porque essa é uma doença que ela não tem cura. Ela nasce com a gente e ela se manifesta depois de um evento traumático ou ali na adolescência, às vezes até na infância, mais raro na infância. Mas ela se manifesta aí ao longo da vida. Se não tratada, ela vai piorando todos os anos. E quando descoberta, ela tem que ser tratada pro resto da vida, porque é algo que vai estar com você ali pra sempre. Então por isso que precisa de tratamento. E quanto antes descobrir, melhor, porque com o tempo vai piorando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, tchau!